Filho, fecha a porta ali pra mãe. Tá? Bom dia, já estão nos dando bom dia aí. Bom dia, Mari. Bom dia. Renan, bom dia. Só acordando cedo aí, ó. É verdade. Se não me engano, apareceu. Bom dia, Sheilinha. Eu não tô vendo o pessoal entrar. Onde que a Dani tá vendo? No comentários ao vivo. Sai do privado e entra no live. Tá bom, Dani. Eu tô vendo a Dani. Agora sim. Que... Olá, bom dia, pessoal. Professor Escola Dani. Kátia. Agora tá com... Que delícia, quanta gente. Legal. A gente fica contente, né, Dani, com a participação, assim, de todo mundo, né, no sábado, né, querer aprender mais um pouquinho mais. Bastante. Um tema bem relevante, né, bem atual. Uhum. Pessoas que entraram já tem ideia. Visualização tem 42. Ah, legal. Bom dia, lindas. Tá vendo aí ou não? Ele aqui não tá rodando. Pode começar. Bom dia a todos, professores e convidados. Sou Cristiane, diretora da Escola IDN, e estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, principalmente em tempos de ensino remoto, que é o cyberbullying. Esse evento dá início à Semana de Combate ao Cyberbullying, uma ação conviva, que é um programa do governo estadual na escola. Durante a próxima semana, iremos debater com os alunos essa realidade que vem se destacando e despertando a necessidade de olharmos de forma mais cuidadosa as violências online que vem acontecendo. Para isso, convidamos a professora Mara Ruiz Ribeiro, coordenadora pedagógica da Escola IBN, professora universitária da Rede Regis de Ensino, e educadora, psicóloga, especialista em relacionamentos. Lá, vamos começar, então, o nosso bate-papo? Para iniciarmos essa discussão, convido a coordenadora Mara para caracterizar esse fenômeno chamado cyberbullying. Oi, retornando aqui, acho que está dando algum probleminha, né? Tá Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de todos, professores, convidados. Bom dia, diretora Cristiane. Bom dia, Dani, né? Obrigada por aceitar o nosso convite, né? E sempre estar aí apoiando as ações que a nossa escola realiza. Como a diretora Cristiane comentou, nós vamos abordar nessa live de hoje o bullying e o cyberbullying. Nós não somos especialistas neste tema, mas é a nossa experiência de muitos anos em educação, abordando essa questão das vulnerabilidades adolescentes, né? Nós temos um pouco de experiência e nós gostaríamos de compartilhar essa experiência com vocês. A gente vê que o bullying, até nas mídias, né, ele sofre até um certo tipo de banalização, o bullying, o cyberbullying, falando, nossa, hoje, na minha época, o bullying não existia, né, o cyberbullying não existia, isso é muito mimimi. Não é. É uma questão muito delicada, que a gente deve trabalhar na escola com muita sensibilidade,
Porque a escola, enquanto instituição formadora de cidadãos, não pode se abster desse discurso, né? Nós temos que colocar isso em pauta. Ainda mais que, recentemente, esse tema, ele foi incorporado à LDB e ele foi reiterado pela BNCC também. Então, nós trabalhamos essa questão junto com as competências socioemocionais, ela também é abordada dentro das 10 competências básicas aí, da educação que a BNCC propõe. E a gente vê que apenas agora ele tem essa visibilidade porque ele está sendo reconhecido como causador de danos, né? E merecedor, assim, de medidas especiais para sua prevenção e para o seu enfrentamento. Bem, como eu comentei, primeiro o que nós temos que fazer? Que caracterizar, porque nem tudo é bullying, né? Uma brincadeira, um apelido, nem tudo a gente pode considerar bullying. A gente tem que lembrar o seguinte, que brincadeira acontece quando todo mundo se diverte. Se a partir do momento tem um que não está gostando, então não é mais brincadeira. Então, para ser bullying, como que nós podemos caracterizar? Tem que ser uma agressão física, verbal ou psicológica, e ele tem que ser intencional e repetitivo. Então, a pessoa que pratica o bullying, ele teve a intenção de realizar esse tipo de violência. E, como eu disse, não é uma violência esporádica. Ela acontece continuamente, né? Repetitivamente. A gente tem que lembrar que todo tipo de bullying é uma agressão, mas nem toda agressão a gente pode considerar, né, como bullying. Uma das autoras sobre bullying, a Cleo Fante, ela diz o seguinte, que é uma das formas de violência que mais cresce no mundo. Por isso que nós, enquanto educadores, os professores que estão aí presentes, né, os alunos também, a gente tem que trabalhar esse tema, a gente tem que ficar atento a esse tema dentro da escola. Outra coisa, o bullying, pessoal, é uma relação que ocorre entre pares, né, principalmente causada por uma disparidade de poder. Então, por exemplo, entre aluno e professor, não é considerado bullying, tem que ser relação entre pares. Por exemplo, quando o aluno ofende um professor, né, quando ele pratica alguma forma de agressão com o professor, isso é considerado falta de respeito. E o inverso, quando o professor também agride um aluno, quando o professor rasga uma prova na frente do aluno, isso é assédio moral, ok? Então, para ser considerado bullying, ele tem que tem que ocorrer entre pares, certo? Bem, outra coisa, o bullying também, ele tem 3 envolvidos: a vítima, o agressor e a testemunha. Então, eu vou passar agora algumas características e depois a Dani vai complementar, né, as consequências disso. A vítima do bullying, ela é caracterizada por uma fragilidade, baixa autoestima, geralmente é uma pessoa muito tímida, muito retraída. O agressor, geralmente no agressor ocorre uma falta de sensibilidade moral, lembrando que o bullying é um problema moral, né? Ele não tem empatia, ele não consegue se colocar no outro, e geralmente é aquele mais popular da turma, né? É aquele que estabelece uma relação de poder. A testemunha, né, são as pessoas que assistem essa prática do bullying, também tem que ser levado em consideração, porque geralmente elas não tomam atitude perante essa situação, né? Geralmente por medo até de ser a próxima vítima. E o fato de não fazer nada acaba empoderando o agressor. Por isso que é importante a gente trabalhar, né, na escola, na instituição, com esses 3 elementos. E agora o nosso foco, que é o cyberbullying de hoje, né? Não tem como a gente falar de cyberbullying sem caracterizar o bullying primeiro. É uma violência que ocorre nas redes sociais. No momento em que nós estamos vivendo de trabalho remoto, né, ocorreu um aumento desses casos. Né? Isso é natural, porque todo mundo está acessando as redes sociais, todas as mídias sociais, e é uma das formas mais perversas de bullying.
porque não é apenas restrito ao ambiente escolar, onde ocorria essa forma de violência, né? Agora é um problema que ele chega na casa dele, ele não está mais tranquilo, porque ele não está sofrendo essa forma de violência, não. Essa violência é mais perversa, porque ela se espalha de forma rapidamente. A gente pode comparar essas redes sociais como você jogar areia, né? O que acontece? Você nunca vai conseguir recolher todos os grãos, sempre vai ficar alguma coisa, né? Por um tempo indefinido também, que a gente não pode mensurar aí esse tempo. E a gente vê que uma das causas principais, né, do cyberbullying é o anonimato. Então, esse anonimato, ele aumenta também a crueldade desses atos. Então, o nosso foco, o nosso projeto, que nós vamos falar depois na segunda parte, é específico ao cyberbullying devido a esse momento que a gente está vivendo. E a gente tem que lembrar o seguinte, mesmo quando a agressão é virtual, o estrago, ele é muito real, ok? Peço agora que a psicóloga Daniela Lopes compartilhe conosco conhecimentos, enfatizando as consequências psicológicas da prática do bullying entre os envolvidos. Vamos lá, Dani? Ok. Gente, bom dia, né? Muito obrigada pelo convite. Bom dia, Cristiane, Mara e todo esse pessoal lindo aí que colocou bom dia, né? E que está participando com a gente. Então, vamos lá. Eu fiquei bem atenta à sua fala aí, Mara. E vou levantar alguns pontos daquilo que você foi falando. Muito interessante o que você trouxe. E quando você diz, né, do bullying e do cyberbullying, não tem como caracterizar realmente o cyberbullying sem falar do bullying, porque o bullying é algo presencial, né? É algo mais real, né? Onde os envolvidos estão até frente a frente, convivem, né? Às vezes cara a cara, e precisam estar esse cara a cara, e, como você disse, entre pares. E uma coisa muito interessante que você falou é que o bullying precisa acontecer entre pares, tá? Só que esse entre pares também costuma ser bem desigual, porque, como você disse, um sempre está numa posição de ser mais agressivo na fala, ser o bom da turma, né? Ele é o que se aparece mais, ele brinca e acha que todo mundo aceita as brincadeiras dele e precisa aceitar as brincadeiras dele, né? Isso não quer dizer que a autoestima dele é muito boa, pelo contrário. Aquele que precisa humilhar o outro, tá? É porque a autoestima dele também é muito baixa. Então, ele precisa humilhar para se sentir validado, tá? Bom, o humilhado, por sua vez, também mais tímido, mais retraído, né, mais introvertido, ele acata também, ele é um alvo muito fácil, uma presa muito fácil, né, de ser ofendido, né, por quê? Porque ele tá ali, ele não fala, ele não pede socorro muitas vezes, né, e ele vai encarando isso como um processo também de dificuldade, onde ele não fala, ele não pede ajuda, e isso é muito perigoso para ambas as partes, tá? Mas o ofendido, ele sofre muito mais. Por quê? Porque ele tem vergonha de falar, né? Às vezes ele é retalhado pelas pessoas, até pela escola, pela família, pelos amigos, no seguinte sentido, como a Mara falou, né? É mimimi, você tá levando tudo a ferro e fogo, é só uma brincadeira, né? Não importa, não se importa com isso, não. Bom, todos nós reagimos de maneiras diferentes. O que é brincadeira para mim pode não ser brincadeira para você, né? Então, até que ponto esse tipo de brincadeira me ofende e não ofende o outro? Então, isso nós vamos falar depois no final das implicações psicológicas nesse sentido, né, do tratamento. Bom, outra coisa que é muito importante destacar, a diferença do bullying para o cyberbullying, que eu achei interessante a sua fala também, Mara. No bullying, como eu disse que é algo presencial, né, no cyberbullying é algo onde o anonimato, né, também acaba causando mais valentia, né, por quê? Porque às vezes a pessoa não vai ser descoberta, né, é lógico que existem ferramentas para que isso seja descoberto, se for para o âmbito, né, judicial, todo esse sentido, mas estou dizendo assim, no âmbito emocional mesmo, tá?
onde a pessoa se sente mais empoderada porque ela não vai ser descoberta, né? Então, ela acaba atingindo mais o outro, né? E o que que acontece? O cyberbullying tem uma diferença do bullying, no sentido de que algumas pessoas que praticam o chamado cyberbullying, ou praticaram em algum momento da vida, isso é uma pesquisa, sem querer, colocaram algo, né, na internet, nas redes sociais, ou fizeram algum tipo de brincadeira, mas que se arrependeram, que não eram da índole, não era moral, como disse a Mara, né? Às vezes foi uma brincadeira em um momento de envolvimento com outras pessoas ali, ou uma situação da vida dele que ele brincou e ele colocou algo e depois veio a se arrepender, né? E aí o que acontece? Porque como a Mara disse, no bullying isso precisa ser constante, né? Esse ataque precisa ser constante. No cyberbullying, não. Por quê? Porque ele jogou na rede e se espalhou. A partir do momento que se espalha, ele se arrepende muitas vezes. E nós temos uma pesquisa onde o número de depressões e índice de suicídios pela própria pessoa que praticou o bullying é muito alto, tá? O cyberbullying. Por quê? Porque às vezes ele se arrependeu da brincadeira, mas ele não tem como voltar atrás. Já no bullying, é uma coisa que ele faz com intenção de fazer, mas que ele pode pedir desculpas, ele pode se retratar, né? Mas no cyberbullying isso é muito complicado. Então, há o arrependimento e ele não tem, às vezes, como reverter o quadro e o índice de depressão e suicídio é grande. Faz sentido, gente? Então, assim, essa diferença, no momento que nós estamos vivendo, é muito complicado. E a força-tarefa precisa ser muito grande. O que vocês estão fazendo é de primordial importância, porque a escola é um dos ambientes onde mais é gritante, né, o aspecto do bullying e do cyberbullying. E nós estamos no segundo lugar, infelizmente, no ranking de cyberbullying mundial, só perdendo para a Índia, tá? Então, a Índia em primeiro lugar e o Brasil em segundo lugar no ranking de ocorrência de cyberbullying. Isso é muito preocupante, né? Meninas, estão me falando dos horários aí, tá? Do tempo. Eu me empolgo. E aí, levando em consideração isso que a gente falou, né, dos conteúdos emocionais, é lógico que os adolescentes, eles estão no período mais fragilizado, né, onde para eles a autoimagem é muito importante. Eles estão numa formação, né, de autoimagem, de autoafirmação. Então, quando é dito algo que os menospreze, que os ridicularize, isso é levado em uma potência muito maior, né? Porque às vezes alguém olha e fala assim, mas você ficou ofendido só por isso? Esse só por isso já faz com que ele não venha pedir socorro, porque esse só por isso é para o outro, mas para ele é muita coisa, né? E sentimento não dá para ser medido, né? Os sentimentos, as emoções e as dores, elas não têm como ser comparadas e medidas. O que para mim é muito doloroso, para o outro pode não ser. Então, o cyberbullying tem muito isso. Só por isso você vai se ofender, só por isso você vai ficar desse jeito, né? E esse só por isso acaba fazendo com que os adolescentes, né, que é o maior índice de bullying e cyberbullying entre essa fase da adolescência e a juventude, ele tem aumentado muito casos de depressão, né? A ansiedade generalizada, síndrome do pânico, tá? Levando até a uma potencialização de já doenças pré-existentes, patologias, esquizofrenia, né? Ou transtornos, outros transtornos, né? Outras síndromes, e também chegando no ápice, que é o suicídio, tá? Isso é muito, muito importante. Passo a palavra agora para a coordenadora Mara, para ela relatar as ações possíveis de serem realizadas em âmbito pedagógico para a prevenção desse tipo de violência. Trabalho na escola. Bem, vamos lá. Obrigada, Dani, pelas considerações, né, tão importantes e pertinentes aí nesse momento. O pessoal que está chegando agora, bom dia, né, os alunos. Eu só queria fazer um comentário da Laura, que postou aí no chat, né, que ela falou que é muito triste, realmente, Laura. Isso é uma situação muito triste, muito preocupante, né? Como a Dani falou, a escola é o local que se concentra, né, os maiores casos de bullying, e a nossa preocupação
é trabalhar essa situação, né? Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro, admitir que a escola é um local passível de bullying. Né? Admitindo isso, a gente vai trabalhar. Esses dias eu vi uma propaganda de uma escola, uma faixa, né? Uma escola particular. Matricule seu filho aqui. Aqui não existe bullying. Então, a gente vê que é uma propaganda enganosa, né? O bullying existe, sim, em qualquer escola, em qualquer instituição. E nós temos que admitir para poder enfrentar esse problema. A gente vê que o bullying ele passou a ser uma obrigação legal da escola trabalhar essa temática, né? Teve uma lei em 2015 que se tornou obrigatório o trabalho com a questão do bullying e com a questão do cyberbullying. É um dever, né? A lei diz o seguinte, que é um dever do estabelecimento de ensino, clubes e agremiações recreativas assegurar a conscientização, a prevenção e a diagnose. Então, o professor tem que estar preparado para também fazer esse diagnóstico, a observar, a ter esse olhar atento, esse olhar pedagógico na sala de aula. Nós não podemos estar com os alunos o tempo todo, né? Aos finais de semana, numa festa que ele frequenta, na sua página no Facebook. Então, às vezes, a gente observa atitudes esporádicas, e isso tem que ser visto com muita seriedade. Né? Por isso que nós estamos fazendo essa live hoje, para a gente iniciar, né? Essa live é o ponto de partida para a gente iniciar um projeto. E como que a escola, ela já trabalha, ela já aborda essa questão? Nós temos no início do ano um projeto de acolhimento, né, com várias atividades, com várias dinâmicas, que os alunos trabalham essa questão do autoconhecimento, né, da recuperação de valores morais também. E isso não acontece só no início do ano no acolhimento, né? Os professores trabalham essa temática, como eu já falei, através até das habilidades socioemocionais ao longo do ano. O que a gente observa pedagogicamente em relação a isso, né? Os autores, especialistas nessas vulnerabilidades, eles destacam o seguinte, que palestras esporádicas, né? Por exemplo, olha, aconteceu um caso de bullying, vamos chamar alguém para fazer uma palestra. Então, essas ações esporádicas, elas não têm muita eficiência, nem no combate ao bullying, nem de outras vulnerabilidades aí adolescentes. O ideal é formar o professor, porque esse trabalho tem que ser feito de forma contínua, de forma sistemática, bem planejado na escola. Então, através dessas ações do acolhimento, nós já iniciamos o ano, né, resgatando aí essa questão. Aqui na nossa escola também ocorrem as assembleias, que são as reuniões que os vice-diretores realizam, né, e a diretora também, com todas as turmas. E nessa assembleia, a gente abre um espaço para discutir não só a temática do bullying, do cyberbullying, mas também todos os conflitos que acontecem na escola. Então, dar voz e dar vez ao adolescente é muito importante para a gente amenizar, para a gente prevenir essa forma de violência. A escola, ela foca nas ações preventivas, né? É muito mais fácil, é muito mais coerente a gente prevenir do que remediar. Mas também tem os casos pontuais, que o bullying acontece na escola. Então, qual seria a maneira correta da gente abordar isso, que a gente já faz? É a gente trabalhar isso de forma individualizada, né? Chamar os autores de forma individualizada, né? Conversar com a testemunha, conversar com a vítima, conversar com o agressor e conversar com a família também. Então, além dessa formação geral que a gente faz, esse trabalho de uma forma geral, a gente também atua de uma forma específica. Na formação de professores, nós abordamos essa questão na TPC. Nós temos aí algumas pautas formativas da EFAP, né, que elas trazem uma metodologia muito importante, muito significativa para a gente abordar essa questão do bullying, do cyberbullying com os professores. E nós temos o Conviva, que foi um programa lançado ano passado,
né, em 2019, e através do MMC, que é um método de melhoria de convivência, nós estamos elaborando um plano, né? Então, nós já trabalhávamos essa questão do bullying e do cyberbullying, mas só que agora nós vamos potencializar, né, essas ações através desse plano do MMC. Esse plano do MMC, ele consta, né, dos resultados do questionário que os alunos responderam no ano passado, que é um questionário do clima escolar, que inclusive nesse questionário teve questões voltadas também ao bullying e ao cyberbullying, aos registros no Placon, por exemplo, se acontece qualquer forma de agressão na escola, na sala de aula, o professor registra isso, né, em um documento, isso é passado para a direção e é registrado no Placon, qual foi a forma de violência. Então, através desses registros, a escola ela consegue detectar vários casos de bullying e de outras formas de violência também. E nós estamos trabalhando nesse momento, né, como eu falei para vocês, a nossa ação começa hoje, através dessa live, desse webinário, e nós solicitamos aos nossos professores que, durante essa semana, enfatizem o trabalho do cyberbullying, né, nos seus planos de aula virtuais, as ações que estão no nosso blog, inclusive, quem não conhece ainda o blog da Escola IDENE, tem um endereço no Facebook, né, entrem, participem do nosso blog, olhem as atividades que estão disponibilizadas lá, e nós vamos fazer um concurso de vídeos sobre o cyberbullying nesse momento. Então, com a orientação dos professores, os alunos vão criar esses vídeos, né? E nós vamos fazer um concurso de vídeos com a premiação. E para eu finalizar aqui essa fala, né, eu queria voltar no tratamento da forma isolada que a gente faz aqui também. É um trabalho feito, né, pela direção e pela vice-direção, em que os elementos são chamados, né, separadamente. Por quê? Porque cada personagem envolvido no bullying, né, o agressor, a testemunha e a vítima, ele precisa construir nele aquilo que pinta, né? Ele precisa fazer essa construção. E a escola, ela não trabalha no foco punitivo com o bullying, o tanto que a gente vê que não tem nenhuma uma lei, né, que o bullying não é considerado um crime. Então, a escola ela tem que trabalhar nesse foco preventivo, de chamar o agressor e tentar trabalhar com ele a questão da empatia. Por que você fez isso? O que acontece para você fazer isso? Chamar a vítima e conversar com ela. Por que você permite esse tipo de violência com você? Então, nós tentamos construir o que falta, né? Porque a gente sabe que a moral é uma construção e que ela só vai ser construída quando os envolvidos conseguirem, né? Eles conseguirem falar, quando a gente der a oportunidade deles falarem. A partir daí, a gente vai dar oportunidade para a construção da moral. Né? E como eu disse aqui para finalizar, a gente não deve abordar isso de forma esporádica. Eles têm que ser trabalhados de forma sistemática. Nós vamos iniciar, né, esse projeto agora de forma sistemática, apesar que o bullying é trabalhado em todos os momentos, e trabalhar de uma forma bem organizada. E eu agradeço até a participação aí dos professores, dos alunos que estão presentes, e eu peço a colaboração deles também. Nós temos funcionários assistindo, porque o bullying não é um problema só nosso, né? É um problema de toda a comunidade escolar. E a gente só vai conseguir combater essa forma tão cruel de violência, né, se a gente estudar, se a gente refletir sobre o tema, né, e se a gente agir também. Porque nem é uma questão pedagógica, é uma questão de humanidade. Né? E isso é muito importante. Obrigada. Isso aí, Mara. Até para continuar um pouquinho, assim, para complementar o que você disse, eu acho importante que nessa época de ensino remoto, que nós não conseguimos falar diretamente com os alunos, eles saibam que nós temos também esse atendimento aqui, né, na escola. Nós estamos trabalhando normalmente, então, se precisar conversar, se precisar entrar em contato conosco, só, né, se acontecer alguma coisa, se ele se sentir vítima de alguma coisa, ele pode nos procurar também. Embora a gente não esteja presencialmente, né, nas aulas, nós estamos acompanhando as aulas pelo blog. Então, se o aluno precisar entrar em contato, nós estamos por aqui. Inclusive, os registros ainda do Placon, eles estão sendo feitos normalmente. Então, se há alguma ocorrência nos chats de conversa, nos grupos de alunos, o professor nos remete a algum caso assim,
registrado no PLACON também, né, que é o registro que nós temos das ocorrências escolares. Então, é importante os alunos saberem que eles podem nos procurar, né, se sentirem que foram, de alguma forma, atacados virtualmente, eles podem entrar em contato conosco também, assim como os professores. Tá bom? Eu peço agora para a Dani falar um pouquinho sobre as ações que, né, que ela pode destacar para que a escola potencialize ainda mais o trabalho que nós já fazemos, né, sobre bullying e cyberbullying. O que mais nós podemos fazer, né, em relação a esse problema que nos acomete? Ok. Vamos lá. Vocês estão de parabéns, né, por, assim, fazer esse trabalho, porque o cyberbullying, o bullying, ele realmente, ele é um trabalho multidisciplinar, uma multitarefa mesmo, né, e de uma equipe, não é só de uma pessoa, né, então ele trabalha nesse sentido. Enquanto escola, acontece na escola, sim, mas a escola não é responsável, né, exclusivamente por isso. Isso acontece mais ali porque é o local onde o adolescente está mais inserido, né? Onde os conflitos acontecem com mais frequência. Mas isso não quer dizer que a escola seja responsável pelo bullying ou cyberbullying, mas ela é, às vezes, corresponsável para lidar com essas situações. Então, quando a escola se coloca nessa posição de estender mesmo, de se colocar, igual vocês colocaram aí, né, que tem um trabalho nesse sentido, que estão iniciando essa campanha, e isso é muito bom, porque o que acontece? Isso abre portas para que essas pessoas que têm dificuldade em verbalizar, às vezes em casa, têm dificuldade de verbalizar para alguém, eles consigam fazer isso com a escola, né, com o coordenador, com o diretor, com o professor de confiança. Então, essa é uma ponte, sim, para que isso aconteça. E também, isso não é só, como eu disse, responsabilidade da escola. Os pais precisam estar muito atentos, tá? Em que sentido? A prática do cyberbullying e do bullying, ela acontece por quê? Porque o baixo repertório de habilidade social desse adolescente, que a gente considera como também chamada empatia, né? E que muitas vezes isso tem acontecido já dentro de casa, né? Isso vai repercutindo no adolescente e isso desemboca onde? Lá na escola, né? Então, quando a escola abre portas para que isso seja feito, né? Ela abre possibilidades para que esse adolescente se sinta acolhido, né, em poder expressar o que ele está sentindo, porque às vezes ele não tem acesso a outra situação de poder falar. Os pais precisam estar atentos e sabendo que a equipe multidisciplinar também, nós temos aí os profissionais que precisam estar engajados nesse sentido. Então, nós temos a rede pública, nós temos os profissionais particulares em todo sentido, para que eles também façam parte disso, porque esse adolescente, como eu disse, ele não sabe muitas vezes como lidar com as dificuldades e os problemas dele, né? E a escola, ela não é especialista em lidar com o problema, né, emocional, mas às vezes lidar com o problema de como está acontecendo e fazer essa ponte, como eu disse, né, da prevenção, né, da orientação. Alguém ali perguntou, eu não lembro, acho que é Giovana o nome dela, cyberbullying é crime? Sim, é crime, é crime. E se isso for comprovado, né, isso vai para o âmbito judicial, mas assim, a escola não vai criminalizar nada, como a Mara falou. A escola trabalha no sentido de orientar, de prevenir, né, de auxiliar para que a escola seja um processo e um local acolhedor, né, para que esse adolescente se sinta, mais uma vez, como eu disse, acolhido para poder pedir socorro. E esse adolescente que causa o problema também se sinta num ambiente onde ele não precise fazer isso para ser validado, né? Para se sentir com a autoestima elevada e humilhar o outro. Então, quando ele entende como funciona, e a escola faz esse trabalho de orientação, ele pode sim desenvolver essa habilidade, porque faz parte das habilidades, né, socioemocionais, e é aprendida. Ele começa a entender que a empatia, né, faz parte de um processo emocional, e isso tende a diminuir os casos de bullying e cyberbullying na escola. Então, a escola está de parabéns. Então,
continuar, sim, abrindo portas para isso, né? Abrindo espaço para que essas habilidades socioemocionais sejam trabalhadas. E, às vezes, eu ouço muito, em alguns contextos, dizendo assim, mas na minha época sempre existiu isso, né? Eu cresci na escola com apelidos e agora tudo é bullying, né? A Mara falou isso lá na primeira fala dela, né? Gente, vamos entender uma coisa. Se você parar para ouvir, né, pessoas de idades já avançadas, todos nós, em algum momento, tivemos traumas, né? Tivemos feridas de coisas que ouvimos na infância. E muitas vezes, hoje, nós usamos essa fala para minimizar sofrimentos que tivemos na infância e na adolescência. Ah, isso aí é mimimi. Mas lá na nossa adolescência não foi mimimi para nós, né? Então, a gente subestima o emocional do adolescente e do jovem. Como eu disse, nem 8 e nem 80, nem tudo é bullying, como a Mara falou, né? E nem tudo também não é, né? Então, isso precisa ser avaliado. E quem melhor para avaliar isso, né? O próprio adolescente, conjuntamente com essa equipe e com o profissional, para ver quais os malefícios emocionais ele está tendo com isso. Às vezes, realmente pode ser algo tão pequeno para alguns, mas para ele está sendo tão grande, que ele entra numa depressão tão profunda, né, que a gente subestima isso. E sabe quando que nós vamos nos dar conta? Quando acontece casos já drásticos, né, quando acontecem tragédias, e aí a gente se dá conta de que aquilo realmente fazia sentido. Então, por que a gente não pode abrir o olho, né, e tomar as devidas precauções enquanto as coisas estão acontecendo? Então, a escola está de parabéns nesse sentido do preventivo, né? Porque o que eu vejo muitas vezes? Trabalhar-se após venção, né? Depois do ocorrido, resolve-se fazer algo. E nós precisamos trabalhar na prevenção, para que não se aconteça, né? Ah, mas por que falar de cyberbullying? Isso incentiva? Não. Isso só traz às claras coisas que estão acontecendo, mas não estão sendo ditas, né? Então, a gente dá nome, né? E esses sentimentos vão sendo trazidos à tona e trabalhados. E aí, para finalizar, eu gosto sempre de lembrar de uma fala que eu trabalho com os meus pacientes, que eu tenho muito adolescente, e eu sempre digo o seguinte, tem uma frase que diz assim, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E aí, parafraseando um pouco o Cortella, quando ele segura aquela né, um papel com a frase, ele coloca embaixo assim, será, né, eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, será? Eu tenho que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, e não como eu gostaria que tratasse. Por quê? Porque para mim, o que pode ser brincadeira, para o outro pode não ser. Então, o que tratar o outro como eu gostaria de ser tratada essa brincadeira, foi só uma brincadeira, eu não ligo quando falam isso para mim. Então, ele também não vai ligar, mas ele não gosta, e isso é empatia. E isso dá para ser trabalhado, isso dá para ser aprendido, e isso é o que a escola está fazendo, né? Isso é o que a escola está buscando, né? Trabalhar os conteúdos socioemocionais. Então, os nossos adolescentes também podem aprender a ter essas habilidades. E quando eu falo adolescente, eu também incluo, né, os jovens, e enquanto nós também adultos podemos aprender a ter as habilidades socioemocionais, tá? Faz sentido, meninas? Sim, né? Totalmente. Então, eu não li algumas perguntas aqui, mas depois a gente poderia até ler e ver se tem algumas dúvidas ali deles, né? A gente abre um espacinho, né? Tem bastante dúvida aí, bastante questão. Não, né? A gente está falando aqui que não tem muitas perguntas, então dá para talvez ele vai responder. Ok. Acho que uma coisa importante, Dani, que você falou que a gente precisava salientar é a questão de tratar do cyberbullying não significa que nós estamos estimulando, né? As pessoas às vezes têm esse tipo de opinião, por exemplo, falar de suicídio está estimulando, né? E isso não é isso que nós queremos, na verdade, prevenir. Eu lembro que nós fizemos uma ação aqui na escola no passado de habilidades socioemocionais e foi tratada a questão do suicídio. E nós vimos, assim, que entre os adolescentes tem muitos alunos que já pensaram nisso. Então, eles estão aqui conosco,
a gente olha para a carinha deles, conversa, fala bom dia, mas a gente não sabe o que está acontecendo com eles. Então, acho que abrir esse espaço, saber que eles podem confiar na escola, na gestão da escola, nos professores, isso é importante. Né? E a questão do cyberbullying também. Então, assim, se o aluno se sente ameaçado, prejudicado, ele precisa entrar em contato conosco. Né? Essa abertura, eles precisam saber que eles têm na escola. Mesmo agora em tempos remotos, né, de ensino remoto, nós estamos aqui para ajudar. Né? Então, acho que é importante lembrar disso. Nós não estamos incentivando, nós estamos combatendo, uma semana de combate ao cyberbullying. É isso que os professores vão fazer agora nas próximas semanas aí. Né? Vou passar para a Mara. Mara, quer complementar alguma coisa agora, antes da gente encerrar, antes da gente abrir para perguntas, na verdade, né? Sim, eu queria comentar aqui o comentário do Kaique, né, que ele diz que as pessoas são infelizes, né, tanto os que praticam, né, os três elementos envolvidos são infelizes, por isso que os três precisam de um olhar especial e um olhar específico. Até a questão que o professor Mauro, né, destacou aí, que ocorre um estrago muito grande na alma da pessoa. E isso é muito grave, e nós temos que cuidar da nossa saúde mental, né? A professora Lourdes comentou também que ela já sofreu bullying. Então, por isso que é importante que todos nós, né, trabalhemos essa questão na escola, né? Que tenhamos uma sensibilidade para isso. E, para finalizar, eu agradeço, né, a oportunidade, né, que a diretora proporcionou, a Dani, o convite, né, a professor Paula aí também, que está nos ajudando aí nos bastidores, a todos os alunos presentes, né, aos nossos queridos professores aí, a essa equipe maravilhosa da Escola Idene, que eu tenho tanto orgulho de fazer parte. Muito obrigada. Tem alguma questão que surgiu aí para ser respondida? Tem alguma coisa, Dani, que você achou aí? Não, acho que só quando a Mara falou mesmo do Kaique, das pessoas infelizes, eu acho que eu tinha dito isso logo na minha primeira fala, né? Realmente, tanto o agressor tem uma baixa autoestima, né? Então, ele precisa humilhar, e quando ele tem baixa autoestima, ele também sofre com isso, tá? Ele sofre. E quem sofre humilhação também sofre. E no bullying, né, no bullying, no caso, como diz a Mara, né, a pessoa que está ali, o terceiro envolvido, que é a testemunha, ele também sofre, por quê? Porque às vezes ele é amigo em comum, né, ou ele é conhecido em comum dessas duas pessoas, então também ele fica numa situação muito difícil, ele também passa por uma situação de não querer falar ou não querer entregar, e aí ele fica contornando a situação, então há um sofrimento coletivo, né, então traz realmente esse aspecto de sofrimento, né, e lembrando, como eu falei, como é um conjunto, né, a escola, né, os envolvidos e a família. Então, como eu trabalho com as famílias, né, sendo especialista em relacionamento, a família tem um papel muito importante. Eu acho que a gente está sempre falando isso, a família na escola. A família também precisa estar atuante na escola, né? A família também precisa estar presente na escola. E não apenas matriculando seus filhos, entregando e terceirizando os seus filhos à escola, para que a escola faça um papel de prevenção, de cuidado, de orientação, de ensino, de educação e uma série de coisas. Mas a família tem um papel base, né, onde ela é a norteadora, né, dessa criança e desse adolescente. Então, esses aspectos também precisam ser trabalhados no aspecto familiar, tá, no âmbito familiar, onde os pais também precisam olhar para esse adolescente, porque ele está com uma autoestima, uma autoestima tão denegrida, o que está acontecendo, né? Por que ele precisa humilhar? Por que ele pratica o bullying? Por que essa criança está sendo tão fragilizada emocionalmente que ela se sente ofendida? Por que ela fica tão escondida? Por que ela fica, né, tão sem amigos? Então, assim, a família precisa olhar para isso e, se necessário for, buscar realmente ajuda profissional e não dizer essa frase, gente, é só uma fase, isso vai passar. Isso eu ouço muito na prática clínica. Não precisa, mas isso é coisa de adolescente, é só uma fase, isso vai passar.
espero que passe bem realmente, mas passa e os traumas ficam, e depois nós temos adultos fragilizados, adultos que o ferido fere, né? Adultos que acabam tendo famílias desestruturadas por conta de desestruturas da adolescência, né? Adolescentes que vão estar inseridos no ambiente escolar e vão causar problemas. Então, assim, pais, olhem para os seus filhos, né? Auxiliem, criem uma força-tarefa com a escola. A diretora Cristiane falou, eles estão ali, eles não estão presencial, mas eles estão ali, então se tiver alguma coisa para falar, procure a escola, seja um elo, né? E isso é muito importante, a família precisa estar linkada com a escola, para que esse adolescente se sinta acolhido tanto na escola quanto na família, porque se ele não se sente acolhido na família, ele vai buscar quem o acolha, e na maioria das vezes, quem o acolhe, a gente sabe como acontece, é onde às vezes a gente vê o alto índice de criminalidade, de drogas, e aí isso é muito prejudicial, e se ele já está fragilizado, né, com depressão, com pânico, com ansiedades, ele tem mais tendência a isso. Então, o cyberbullying e o bullying são coisas muito importantes, e mais uma vez, nós não estamos aqui em nenhum momento incentivando, mas orientando para que isso possa ser evitado, para que isso possa ser, para que isso seja desmistificado até, né? Então, converse, busque ajuda na escola, busque ajuda com os seus pais. Se você não tem essa liberdade com os seus pais, agora eu falo para os adolescentes que estão nos ouvindo, que estão aqui assistindo, se você não tem essa liberdade com os seus pais, busque os profissionais na escola, busque um profissional da área da saúde mental. Por quê? Porque se você está sentindo que está angustiado, que isso tem atrapalhado o seu sono, que tem se tornado mais ansioso, problemas alimentares, ou a falta de alimentação, a falta, né, ou o excesso isso tudo são processos de ansiedade muito grande, que são gerados, podem ser gerados pelo bullying e cyberbullying. Então, procure a ajuda, né, de um profissional da saúde mental. Então, assim, não guarde isso para você. Quem vai avaliar se realmente há esse dano, né, é o profissional da saúde mental, certo, gente? Então, estou vendo algumas perguntas aqui do lado. Minha filha sofreu muito na escola devido a ser religiosa, olha só, né? Então, são coisas que acontecem também. Então, isso ser tratado na escola, isso ser tratado em casa. Por que ela sofre? Por ser religiosa, como a família lida com isso? Fortificar isso, né, essa base familiar, dessa escolha da família, porque a família escolheu isso, porque a família escolhe ter essa religião como escolha, a família escolhe não ter uma religião como escolha, então a família que traz essa base, tá? Então, assim, várias coisas que eu disse que a família precisa estar inserida nesse contexto. Faz sentido, meninas? Sim, Dani. Sim. Ô, Dani, tem uma pergunta aqui, uma afirmação, na verdade, da Thalita, que eu queria que você comentasse um pouquinho, e ela fala que ela não concorda que seja, quem pratica o cyberbullying seja uma questão de baixa autoestima, mas ela fala que é uma questão de maldade. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse aspecto também, okay, né, tá. do caráter, a questão do caráter, na verdade, né? Ok, Thalita. Realmente, eu não tenho como julgar, fazer juízo de valor de caráter, né? Eu não tenho como avaliar, eu não tenho ferramentas para avaliar o caráter, mas eu tenho ferramentas para avaliar a estima dessa pessoa. Então, quais as pesquisas que dizem isso? Nós temos pesquisas que, sim, que a pessoa, que a maioria das pessoas que tem alguma patologia, né, ou que acabam sendo agressores em algum sentido, em algum momento, na adolescência, na infância, eles também sofreram algo, ou não, mas eles têm uma baixa estima muito grande, e para sanar essa falta,
eles buscam isso oprimindo o outro. Deu para entender? Não, eles não quer dizer que eles são coitadinhos, vítimas da sociedade, ou coitado, porque eles têm baixa estima, então eles precisam. Não, eles precisam sim fazer acompanhamento, e se isso é detectado, né, eles precisam trabalhar isso. Por quê? Porque eles também não dão conta de trabalhar o que eles têm internamente. Então, por que eu preciso humilhar? Se você não tem os seus argumentos muito bem estabelecidos, a maioria das pessoas precisa aumentar o tom de voz. Se os meus argumentos são bons, eu não preciso aumentar o meu tom de voz, né? Então, se eu preciso humilhar o outro, se eu preciso pisar no outro, é porque dentro de mim algo não está muito bem elaborado, tá? Porque quando eu estou bem comigo, eu não preciso humilhar o outro. Eu não preciso diminuir o outro para me sentir melhor que ele. Faz sentido? Então, não estou dizendo que ele seja vítima e que ele é um coitadinho e que ele está certo. Não, tá? Ele precisa de tratamento também, tá? Isso aí. Mara, complementar um pouquinho sobre isso, que tem mais 2 perguntas aqui que surgiram dos professores que eu queria fazer também, mas se quiser complementar. Eu vou responder a pergunta aqui da Lidiane, né? Um assunto tão gostoso que a gente poderia ficar horas aqui conversando, mas infelizmente nós temos um tempo reduzido, né? Que a Lidiane questionou aqui no chat. Quais os tipos de cyberbullying? Então, são semelhantes aos tipos de bullying. É a calúnia, a difamação, a ameaça, a injúria, e isso acontecendo pelos meios sociais, principalmente através de uma identidade falsa, de um perfil falso, onde tudo isso ocorre, né? Então, a gente vê muita criação de memes, uso de imagens, né, com uso indevido. Então, ele se caracteriza muito pelas características do bullying também, só que ele acontece, né, de forma virtual, ok, Lid? Tem uma questão aqui também do professor William Feitosa, que eu acho importante, que ele diz assim, quais os indícios que o professor tem de estar atento, né? Precisa estar atento para que uma simples brincadeira não se torne bullying e mais à frente um cyberbullying, né? Então, quais os indícios? Eu acho que tem 2 questões que eu acho que são bem parecidas, assim, em relação ao professor, como que o professor precisa estar atento a isso, e a Margarete também, que é mãe, ela está perguntando até que ponto os adolescentes precisam, né? Até que ponto, quando descobrir, na verdade, quando saber que está na hora de procurar um psicólogo, né? Então, acho que são 2 perguntas que estão um pouco ligadas. Uma em relação à ação do professor, para ele ficar atento e perceber, e o outro dos pais. Como é que o pai percebe que já está na hora de buscar um psicólogo, que deixou de ser uma questão só da escola? Isso. Aí, quem quer responder? Deixa eu só responder, então, quando procurar um psicólogo, né, Margarete? Bom, se essa dúvida já passa na sua cabeça, se ele precisa de um psicólogo ou não, então ele já precisa. Porque se você não está conseguindo, né, identificar e pairou na sua cabeça a ideia de que, meu Deus, será que meu filho precisa de um psicólogo ou está chamando atenção? Se essa dúvida já surgiu, então ele precisa de um psicólogo. Por quê? Porque aí o psicólogo vai orientar quais os meios, quais os tratamentos, e aí vai ser, como eu disse, um trabalho familiar também. Então, os pais vão ser chamados, vão ser orientados, né? Esse adolescente vai ser trabalhado. E se realmente não houver essa necessidade, o profissional vai dizer, mas se a mãe ou o pai já detectou essa possibilidade de será que meu filho precisa, é porque ele precisa, tá? Bem, e respondendo aí a questão do William, né, uma questão muito, muito pertinente, como o professor ele vai conseguir identificar isso? É como eu disse para vocês, é difícil a gente estar com o aluno o tempo todo, em todos os momentos, mas a partir do momento que o professor proporciona uma relação dialógica com o aluno, vai facilitar, né, o aluno entrar em contato com o professor, o aluno pedir ajuda para o professor, e o professor identificar também
aquele aluno muito tímido, aquele aluno que não se relaciona com ninguém, né? E trazer esses casos para a gestão da escola, para juntos a gente conseguir identificar, que nem sempre é fácil, porque o bullying também, ele interfere na questão da aprendizagem, né? Às vezes o aluno sempre foi um excelente aluno, o rendimento escolar caiu, né? Então são fatos que nós temos que estar atentos, é a observação do dia a dia mesmo, né? Que nós vamos conseguir detectar, sanar e prevenir, né, muitos outros casos, ok? Essa é uma dica só que para os antes da gente... professores, né? Posso falar um pouquinho, Cris? Só assim, uma dica para os professores, como a Mara falou, né? Você começa a perceber a questão nos extremos, né? O comportamento do adolescente, ele vai se modificando. Então, se ele era um adolescente participativo, falante, ele vai se tornando mais fechado, mais, né, introvertido, ele vai ficando mais quieto e mais calado. E aí você às vezes pergunta para ele e ele, né, não fala. Ou o inverso. Esse adolescente era adolescente mais calmo, mais tranquilo, e começa a ficar mais agressivo, mais ríspido, né, mais respondendo até para professor, coisa que ele nunca fazia. Ele começa a ter comportamentos estranhos, né, e até para autoridades, ele começa a bater de frente com o coordenador, com a diretora. Então, assim, é um alerta de coisas que ele não fazia, e ele começa a fazer dentro da sala de aula para chamar e realmente conversar para saber o que está fazendo, o que está acontecendo, né, com esse adolescente. Tem duas questões aqui que eu acho que a gente coloca para encerrar mesmo, né, gente, não, que o tempo já está acabando, mas só para não deixar sem resposta. A Edivânia perguntou, né, qual a diferença entre o bullying e o cyberbullying, aí os colegas aqui já estão respondendo. Não sei, Mara, se você quer falar. Já estão bem. Eu achei legal isso, que ela perguntou, e os alunos aí já estão respondendo, bacana, legal, é isso mesmo. Olha, legal. Estavam ligados. Né, tá certinho, né? O cyberbullying está mais ligado à questão da internet, né, dos relacionamentos online, não é isso, gente? Querem concluir alguma coisa em relação a isso? Não. Tá. Não, exatamente isso. Aí o Augusto... né? É uma violência que se prolonga aí para o meio virtual, e como eu falei, de uma forma até mais cruel devido ao anonimato. Né? E todos nós estamos expostos, né? Não tem jeito. É verdade. Aí o Augusto colocou uma questão, como lidar com a situação, tanto com o cyberbullying ou bullying, sem correr perigo. Aí eu não entendi, Augusto, se é em relação a denunciar ou enfrentar, o enfrentamento, mas eu não sei se vocês querem falar um pouquinho sobre isso, meninas. E assim, o aluno está em contato com o professor, a equipe gestora, nós estamos aqui de braços abertos para receber, para conversar de uma forma, né, até segura para vocês. Às vezes é um medo, né, de se tornar a próxima vítima, aí, como eu falei no caso das testemunhas, né? Então o bullying tem que ser falado sim, ele tem que ser manifestado, o cyberbullying, para a gente poder procurar estratégias para amenizar essa situação, né? Uhum. Creio eu que assim, como a Mara falou, né, a questão da segurança, né, tem uma pesquisa também do IPOS que um dos maiores índices de resolução de conflitos do cyberbullying são nas escolas públicas, tá? Por conta da força-tarefa que é feita, da chamada, às vezes, de conselho tutelar, de serem feitos prevenções, orientações, chamada da força policial, se necessário for. Então, assim, uma série de coisas que as escolas públicas têm feito nesse sentido, né, quando chega numa situação mais extrema. Mas, então, a questão da segurança, quando ele diz, se parte para uma situação de testemunha, tem toda uma segurança para que isso seja feito, né, de maneira anônima, né, tanto para os professores, quanto para o profissional da área da saúde, e também a pessoa que está sofrendo, né, o bullying, para ela falar, para ela se comunicar, quando ela faz isso com o profissional da saúde, a nossa ética profissional, né, nós temos essa ética aí, então a vida dela, né, a integridade dela é preservada, e a justiça e a legislação também prevê proteção para isso. Então, se for necessário, e isso se vá a um âmbito maior, né, em consequências maiores, ela tem toda uma proteção judicial para isso, né, então aí um advogado poderia dizer melhor, né. Isso.
Pessoal, eu tenho duas coisas aqui antes da gente concluir, que é o seguinte, durante a nossa reunião aqui, nosso bate-papo, foram colocados 3 perguntinhas para o pessoal responder, né, os quiz. E já tem o resultado aqui, eu gostaria de passar rapidinho, tá bom? Então, a primeira pergunta foi, você já foi vítima de cyberbullying? Então, nós temos aqui 17% responderam que sim, e 83% não. Então, a gente vê que é uma até positivo, né? Mas. Uhum. E depois, né? A segunda pergunta foram em relação aos 3 atores, né? A vítima, o agressor e a testemunha. A segunda foi: você conhece alguém que já foi vítima de cyberbullying? Aí 38% responderam que sim, 63% disseram que não conhece ninguém. Também são resultados que a gente pode, assim, durante a semana agora, levar para os alunos discutirem em sala de aula, né? Na sala de aula virtual, né? Que a gente vai reforçar que esse tema vai ser trabalhado durante a semana pelos professores. Então, é legal ter esse resultado, né? A terceira pergunta foi, você já praticou o cyberbullying? Que aí, em relação ao agressor, né? E foi bem interessante. Então, 100% responderam que nunca praticaram o cyberbullying. Que bom, né? Então, a gente vê que a gente está com uma turma aqui bem engajada, fazendo um trabalho bacana, e até para nos ajudar aí durante a semana. A gente pede para que os alunos participem ativamente junto com os professores durante essa semana, né? Nós vamos fechar esse projeto com um concurso de vídeo, então é bacana que haja bastante discussão para que os alunos possam desenvolver esse tema depois através desse vídeo, que nós vamos divulgar depois, né, os melhores vídeos e tal, é uma coisa bem bacana. Aí, eu queria, né, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente já vai... Não, acho que a gente pode encerrar e a gente pode voltar num outro momento também para a gente continuar essa conversa, né? Esse papo. Uhum. É sempre muito produtivo, né? Isso aí. Gostaria de passar para a Dani, para ela fazer os agradecimentos dela, o encerramento, depois a gente passa para a Mara e eu encerro a reunião. Vamos lá? Ok. Gente, é um prazer estar com vocês e sempre essa nossa parceria, né, de escola, né, e a saúde mental, que caminham juntos e precisam caminhar juntos, né, então é um prazer estar com vocês, estou sempre à disposição e trazer informação e aprender com vocês, né, e fico muito grata de poder estar aqui nessa manhã, agradecer cada um que participou com comentário, que mandou abraço, mandou beijo, disse que estava com saudade, eu também. Então, assim, é um prazer muito grande e dizer que isso não é brincadeira, né? Tratar o emocional do outro com descaso nunca é brincadeira, tá? Então, procurem ajuda, procurem auxílio, tá? E muito obrigada, gratidão de coração. Obrigada, Dani. Mara? Pessoal, também muito obrigada, eu adorei esse bate-papo hoje, a gente nunca tinha feito isso, né, meninas? Primeira vez, então desculpem aí qualquer, né? Eu gostaria só de finalizar mostrando aqui, ó, esses 2 livros que nós temos aqui na biblioteca da nossa escola para os professores interessados em continuar aí a sua pesquisa. Bullying e Cyberbullying é um livro da Maria Tereza Maldonado, e nós temos esse livro, Bullying em Ambiente Escolar, né, e Virtual, que é do Alexandre Ventura e da Cléo Fante, que eu já tinha mencionado para vocês. Um abraço, obrigada a todas pela participação, professores, estamos disponíveis aí para esclarecer qualquer dúvida, depois também, obrigadas aos alunos e a todos os convidados que estão presentes. Muito obrigada, gratidão, agradeço a participação de todos. É isso aí. E o Paulo, né? E o Paulo, né? Paulo. Desculpa interromper. Paulo, muito obrigada, Paulo. Aguenta 3 mulheres falando ao mesmo tempo e dar esse suporte. Paulo, ó, gratidão, querido. Muito obrigada. Obrigadão. Eu queria encerrar também agradecendo a participação de todos. Eu li aqui a mensagem da Laura, falando que vendo a gente aqui na escola, bateu saudade. Eu queria dizer também que a gente sente muita saudade, né? Escola sem aluno não é a mesma coisa, né? A gente não consegue nem ir para o lado ali do pátio, do corredor da escola, porque é um vazio imenso, assim, não, né? A gente sofre com essa situação, na verdade.
Então, eu queria agradecer a participação de todos os professores, pelas questões, pelas mensagens que enviaram, agradecer os alunos, né, na manhã de sábado, participando mesmo, né, a gente vê que não é uma questão só de obrigação, estão participando, eu acho isso muito bacana, agradeço a todos, e toda a equipe que está nos assessorando, né, a gente só está aqui, na verdade, porque está o Paulo ali, cuidando da gente, né, então a gente sabe que sem ele, né, sem o Paulo, sem o Jefferson, nessa assessoria nossa aqui de internet, a gente não conseguiria o trabalho com blog, não conseguiria nada disso. Então, a gente agradece os professores, principalmente o Paulo hoje aqui, que está na retaguarda aí, né, fazendo com que isso seja possível. Agradecer as meninas que estão aqui, nós temos assessoria, né, a Mara está lá com a Sandra, eu estou aqui com a Cris e com a Simone, a Magali também está por aqui. Então, assim, a gente tem uma assessoria muito grande, né, um pessoal bacana que nos acompanha, né. A gente sempre fala, a gente não trabalha sozinha, a gente sem a nossa equipe, sem nossos professores, a gente não faz nada, não. Então, agradeço todo mundo pela participação hoje, muito obrigada. Obrigada, Paula, obrigada a todo mundo, e estamos por aqui, tá? É um assunto que nós estamos iniciando hoje. Então, nós temos todos esses dias aí pela frente para discutir. Lembrando aos alunos também que essa semana tem conselho de classe, nós nos veremos, né, pelo Meet, e queremos que os alunos participem, tá? Os alunos, os pais, os professores, todo mundo junto no nosso conselho, tá bom? E é isso, agradeço, um bom final de semana para todo mundo e até segunda. Beijo, gente. Tchau, gente.